Saudações, queridos aventureiros! Hoje eu vim trazer um quadro novo pro canal. Ele não é tão criativo ou original, porém eu achei interessante fazer isso mais pra ter vídeo toda semana, talvez. Enfim, esse quadro novo é Recriando no Meu Estilo. Claro que existem diversos quadros assim, mas o que eu quis fazer um pouquinho diferente é que ao invés de fazer apenas uma fanart do personagem, eu decidi criar como se ele fosse um personagem meu. E o primeiro exemplo que eu trouxe pra hoje é a Princesa Jujuba. Oi, 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 olha eu aqui de novo. E hoje eu vim falar aqui um pouco sobre a Jujuba, né? Que é a personagem inicial aqui desse arco. Desse arco não, né, mano? Dessa série, nesse quadro. Bom, a escolha de começar esse quadro com a Jujuba foi uma escolha minha porque eu gosto da personagem e eu sempre achei o design dela, principalmente o design inicial, né? Porque o design dela vai melhorando ao longo das temporadas. Mas o design inicial dela, ele se torna não, né? Mas ele é muito simples para a personagem que ela é. O que faz muito sentido, né? Porque é o início da série. Então, você olha pro design dela, né? Com aquele vestido longo, aquela personagem alta, os cabelos bem longos também. Um vestido, assim, bem fechado, sem decote. Você vê que é uma personagem que ela exala, assim... Tipo, ela é um design bem simples, mas ao mesmo tempo... É um design meio nobreza, né? Aquele vestido, principalmente, um cabelo que nunca foi cortado. E o que mais se destacava, né, nesse design dela é a coroa amarela grande assim na cabeça, o que também grita pra você que ela é uma princesa. Só que o que interessa na Jujuba, né, além do fato dela ter mais de 800 anos, é o fato dela ser uma cientista, né? No primeiro episódio que ela aparece, que é o episódio que ela tenta fazer o povo do Reino Doce voltar à vida e faz uma horda de zumbis. Não é a primeira vez, na verdade é a primeira vez que acontece, mas não é a única vez que isso acontece no desenho. E as duas vezes foi culpa dela. Mas basicamente a parte mais interessante da personagem que desenvolve ela durante a série é o fato dela ser uma cientista. O fato dela conseguir ter criado o reino todo foi uma criação dela, as pessoas ali do reino são criação dela. Então ela é basicamente uma deusa ali daquele local, mesmo que ela tenha feito todo mundo meio burro. Então nesse design, né, que a gente vai focar agora pra refazer, vai focar muito na ideia dela ser uma cientista realmente, porque é a parte principal da personagem, né, mesmo que tenha essa ideia dela ser ancestral, dela ser a encarnação do elemento doce no Hora de Aventura. A gente quis focar nessa parte da personagem ela ter esse design mais simples, né? Mas esconder muita coisa por trás, principalmente um cérebro gigantesco. Olha o tamanho dessa cabeça. E acho que além disso, né, a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais aventureira pra ela, porque ela se torna uma pessoa mais aventureira depois também no decorrer da série, né? Do Hora de Aventura. Uou! Referências. Mas enfim, é isso que a gente focou em fazer na personagem. E vamos lá. Bem, primeiramente, antes de começar a narrativa e as coisas que eu mudei, eu queria avisar que, sim, eu desenho no celular. Todos os desenhos que aparecem no canal foram feitos no celular. Só que eu comprei uma mesa e eu preciso me acostumar com essa mesa. Então eu tive a brilhante ideia de logo no primeiro episódio desse quadro tentar fazer um desenho pela primeira vez no digital. E minha nossa, que tortura que foi! Porque parecia que eu tava aprendendo a desenhar de novo. Foi terrível, não entendi a metade das coisas e olha que eu procurei. Eu ouvi um monte de tutorial e assim, não adiantou de quase nada. Mas enfim, vamos acompanhar o processo. Bem, a primeira coisa que eu mudei foi, ao invés de deixar o cabelo solto e comprido e tal, eu decidi fazer com que ele fosse amarrado, porque como ela vive fazendo experimentos e coisas do gênero, eu pensei em deixar a personagem usando coisas mais práticas. Por exemplo, eu tirei o vestido, deixei com uma roupinha mais prática, mais fácil de se locomover e etc. Eu coloquei umas poções para poder parecer que ela estava mexendo, fazendo fórmulas. Os papéis também para demonstrar que ela tá bem ocupada, que é uma característica da personagem. E eu não podia esquecer a coroa. Eu deixei a coroa no cinto ao invés de na cabeça, porque eu queria fazer uma
leve metáforazinha falando que ela colocava os experimentos acima do seu reino. Então eu decidi fazer com que ela segurasse a poção acima da cabeça, enquanto a coroa estava em seu cinto. E bem, aí vem o primeiro erro, no qual eu não acabei seguindo muito do meu próprio plano, que é fazendo o meu estilo. Eu não gosto de usar cores muito saturadas ou vivas, tirando para brilho, né? Todo aquele brilho, aquele glow, eu gosto de usar uma cor saturada, mas a cor dos personagens em si, eu detesto usar cor viva. Só que eu fiquei com medo de deixar a personagem descaracterizada, então eu decidi usar essas cores vivas, principalmente o rosa. Eu não podia deixar o rosa de fora, né? Bem, sobre as meias, eu senti que eu não estava com uma característica tão de doces como eu queria deixar, porque a única coisa que estava meio que mostrando isso era seu tom de pele e o seu cabelo, que não era como um cabelo padrão. Então eu decidi adicionar essas meias de bengala doce, assim como a decoraçãozinha no seu cabelo, que estava usando para poder amarrar, por exemplo. Então eu decidi fazer isso, só que claro, eu estava com um baita medo de parecer que a personagem seja infantil. Eu talvez tenha ficado um pouco, mas não era essa a intenção. Fiz mais uns rabisquinhos e uma corzinha pro fundo, pra ele não ficar branco, né? Bem, esse foi o resultado final. Claro que eu pequei em muitas partes, eu não tô acostumada em desenhar em uma mesa, então não ficou um resultado tão satisfatório assim. Porém, foi esse o resultado. Por favor, se alguém tiver alguma ideia do próximo personagem, comente aqui.